A Black Friday se consolidou como uma das datas mais relevantes para o comércio brasileiro, tanto no varejo físico quanto no digital. Inicialmente importada dos Estados Unidos, essa data foi rapidamente apropriada pelo mercado nacional, que viu nela uma oportunidade de aquecer as vendas em um período normalmente mais morno antes do Natal. Mas além dos descontos e da expectativa de consumo, a Black Friday também se tornou um termômetro importante para compreendermos o comportamento financeiro da população e a evolução dos meios de pagamento no Brasil. De acordo com uma pesquisa recente do Instituto Datafolha, quase 6 em cada 10 brasileiros, mais precisamente 58%, pretendem utilizar cartões de crédito ou débito nas compras de Black Friday. O Pix aparece logo em seguida, citado por 45% dos entrevistados. O dinheiro em espécie será utilizado por 26%, enquanto o boleto bancário foi mencionado por apenas 4%. Esses números, embora pareçam apenas dados estatísticos, revelam transformações profundas no sistema financeiro, na inclusão bancária e na relação da população com o consumo e o crédito. Para entender por que esses dados são significativos, precisamos olhar para o contexto econômico atual. O Brasil vive um momento de relativa estabilização inflacionária após os picos registrados entre 2021 e 2022, quando os efeitos da pandemia de Covid-19, somados à guerra na Ucrânia e à disrupção das cadeias logísticas globais, impulsionaram os preços de alimentos, combustíveis e serviços. A taxa Selic, principal instrumento de política monetária do Banco Central, chegou a atingir 13,75% ao ano, com o objetivo de conter a inflação, e só recentemente começou a ser reduzida de forma gradual. Isso tem implicações diretas sobre o crédito, o consumo e o comportamento de endividamento da população. Nesse cenário, a escolha do meio de pagamento não é uma simples preferência tecnológica, mas um reflexo das condições macroeconômicas, da oferta de crédito e da confiança do consumidor. O cartão de crédito, por exemplo, continua sendo o meio mais utilizado, mas também é aquele que envolve os maiores riscos financeiros para o consumidor final, especialmente quando usado sem planejamento. Ele representa um instrumento de crédito rotativo. O consumidor realiza a compra mesmo sem ter o dinheiro disponível no momento, esperando quitá-la futuramente, muitas vezes em parcelas. Se não pagar o valor total da fatura, incide sobre o saldo devedor, uma das taxas de juros mais altas do sistema financeiro. Em setembro de 2025, o juro médio do rotativo do cartão ultrapassava os 440% ao ano, um patamar que, na prática, inviabiliza qualquer capacidade real de quitação e leva ao superendividamento. Esse superendividamento tem crescido nos últimos anos. Segundo dados do Banco Central e da Serasa, mais de 70 milhões de brasileiros estão com o nome negativado, e grande parte dessas dívidas está concentrada justamente no cartão de crédito. Isso levou à criação do chamado Desenrola Brasil, um programa do governo federal lançado para renegociar dívidas com condições facilitadas, em parceria com instituições financeiras, varejistas e empresas de cobrança. O Desenrola é um reflexo claro da gravidade do problema e da necessidade de reequilibrar o sistema de consumo e crédito do país. Por outro lado, o Pix representa uma revolução recente no sistema de pagamentos brasileiro. Lançado em novembro de 2020 pelo Banco Central, o Pix é um sistema de pagamentos instantâneos que permite transferências e pagamentos 24 horas por dia, todos os dias do ano, com liquidação imediata. Ao contrário do cartão de crédito, o Pix depende de saldo disponível na conta, o que o torna um instrumento de pagamento à vista. Ele não envolve crédito, não tem juros e, na maioria dos casos, é gratuito para pessoas físicas. Isso explica
por que ele tem ganhado tanta adesão. Além da praticidade e velocidade, o Pix representa uma alternativa mais segura para quem quer evitar o endividamento e manter o controle financeiro. Do ponto de vista estrutural, o Pix é uma inovação pública que alterou profundamente o sistema bancário. Antes dele, transferências entre bancos só podiam ser feitas via TED ou DOC, operações que envolviam taxas e horários restritos. O Pix eliminou essas barreiras, aumentou a competição entre instituições financeiras e forçou os bancos a reverem seus modelos de negócio. Hoje, fintechs, bancos digitais e varejistas utilizam o Pix como ferramenta estratégica para fidelizar clientes, reduzir custos operacionais e melhorar a experiência de compra. Com isso, o Pix também se tornou um catalisador da bancarização. Milhões de brasileiros que antes não tinham conta bancária passaram a utilizá-lo por meio de carteiras digitais ou contas simplificadas. No entanto, o Pix ainda enfrenta limitações. Por não ser um instrumento de crédito, ele não é útil para quem precisa parcelar compras ou adiar pagamentos. Além disso, ainda há desafios relacionados à segurança, como o aumento de fraudes e golpes digitais. O Banco Central tem atuado para mitigar esses riscos, impondo limites de valor para transações noturnas, exigência de autenticação reforçada e integração com o sistema de denúncias e bloqueios. Mas é importante que o consumidor esteja atento. O uso do Pix exige conhecimento e responsabilidade, assim como qualquer outro meio de pagamento. O boleto bancário, por sua vez, está em declínio. Embora tenha sido, por muitos anos, uma das únicas formas de pagamento acessíveis para quem não tinha conta bancária, o boleto perdeu relevância com o avanço do Pix e das carteiras digitais. Seu uso hoje está mais associado a compras em empresas que ainda não integram o Pix, pagamentos programados ou situações em que o consumidor deseja postergar o pagamento sem recorrer ao crédito. A vantagem do boleto é permitir o pagamento à vista, sem juros, mas com prazo. A desvantagem é que a confirmação do pagamento pode demorar até 2 dias úteis, o que atrasa o envio de produtos ou a liberação de serviços. A compra com dinheiro em espécie, mencionada por 26% dos entrevistados, permanece relevante, especialmente nas classes de menor renda e em regiões com menor digitalização. O uso do dinheiro físico ainda é comum em feiras, pequenos comércios e para controle pessoal de gastos. Mas, do ponto de vista macroeconômico, o uso do dinheiro vem caindo progressivamente. O Banco Central, inclusive, tem revisto a logística e o custo de produção do papel moeda, considerando que a digitalização dos pagamentos reduz a necessidade de circulação de cédulas. Durante a Black Friday, a escolha do meio de pagamento pode ter implicações diretas sobre o valor final da compra e sobre a saúde financeira do consumidor. Por exemplo, ao optar por pagar com Pix à vista, o consumidor pode ter acesso a descontos maiores, já que o lojista economiza nas taxas de cartão e no risco de inadimplência. Por outro lado, quem opta pelo cartão de crédito pode parcelar em várias vezes, o que alivia o impacto imediato no orçamento, mas aumenta o risco de acumular dívidas futuras. O que é melhor? Depende do perfil do consumidor, de sua capacidade de planejamento e da taxa de juros envolvida. Para o lojista, a escolha do meio de pagamento também tem implicações estratégicas. O cartão de crédito, embora represente maior volume de vendas, envolve custos com as chamadas taxas de intercâmbio, que são cobradas pelas bandeiras e operadoras. Além disso, há o prazo de recebimento, que pode ser de até 30 dias, a menos que o lojista antecipe os recebíveis, o que, por sua vez, implica em desconto e exposição ao risco de crédito. Já o Pix oferece liquidação instantânea e custo operacional praticamente nulo, o que melhora o fluxo de caixa do comerciante. Por isso, muitos varejistas
incentivam o pagamento via Pix, com descontos exclusivos. No sistema financeiro, essas dinâmicas alteram a forma como o crédito é ofertado e como os bancos ganham dinheiro. Tradicionalmente, os bancos lucram com a intermediação financeira, ou seja, captam recursos de um lado, via depósitos, e emprestam do outro, via crédito, cobrando juros. O avanço do Pix e de soluções digitais reduz o volume de transações feitas com cartão, o que pressiona as margens de receita das instituições. Em resposta, os bancos têm investido em novos modelos de negócios, como o crédito pessoal via aplicativo, o Open Finance e os produtos de investimento integrado. A digitalização, nesse contexto, não apenas transforma o comportamento do consumidor, mas também obriga o sistema bancário a se reinventar. Políticas públicas também desempenham um papel fundamental nesse processo. O Banco Central, por meio da Agenda BC, tem promovido uma série de medidas voltadas à modernização do sistema financeiro, à inclusão digital e à competição. O Open Finance, por exemplo, permite que os dados financeiros dos consumidores sejam compartilhados, com consentimento, entre instituições, o que amplia as possibilidades de oferta personalizada de produtos e barateia o crédito. Já o Real Digital, projeto em desenvolvimento para criar uma moeda digital emitida pelo Banco Central, promete integrar o sistema financeiro tradicional com a tecnologia blockchain e os contratos inteligentes, criando novas formas de pagamento e liquidação. É importante destacar que o avanço dos meios de pagamento digitais também tem implicações sociais. A digitalização amplia o acesso, reduz custos transacionais e melhora a eficiência econômica, mas também pode aprofundar desigualdades se não for acompanhada de políticas de inclusão digital, educação financeira e proteção ao consumidor. Muitos brasileiros ainda têm dificuldades para navegar em aplicativos, identificar fraudes ou compreender as condições de crédito. Por isso, a regulação precisa andar lado a lado com a inovação. Para os trabalhadores, especialmente no setor de comércio, logística e serviços, a Black Friday representa um período de aumento na demanda, horas extras e, frequentemente, contratações temporárias. A escolha do meio de pagamento impacta diretamente o volume de vendas, a velocidade das entregas e a gestão de estoques. Empresas que operam com margens apertadas dependem de um fluxo de caixa saudável para manter salários em dia, comprar insumos e financiar capital de giro. Portanto, a preferência dos consumidores por pagamentos à vista, como o Pix, pode fortalecer o equilíbrio operacional dessas empresas, ao reduzir o tempo entre a venda e o recebimento dos recursos. Do ponto de vista macroeconômico, a Black Friday serve como indicador da confiança do consumidor, da dinâmica do crédito e da recuperação do varejo. Em um ano com crescimento modesto do PIB, inflação sob controle e taxa de juros em queda, o comportamento dos consumidores nessa data pode sinalizar se há espaço para uma retomada mais robusta do consumo interno, que é, historicamente, um dos principais motores da economia brasileira. Em comparação com outros países da América Latina, o Brasil está na vanguarda da digitalização dos pagamentos. O sucesso do Pix, por exemplo, inspirou iniciativas similares em países como México, Colômbia e Argentina. Mas o desafio é garantir que essa evolução venha acompanhada de estabilidade financeira, proteção aos dados e educação para o uso consciente do crédito. O risco de retrocesso sempre existe quando a inovação corre à frente da regulação ou quando os consumidores não têm acesso à informação de qualidade. Por isso, é fundamental que o consumidor brasileiro compreenda não apenas as promoções da Black Friday, mas também os mecanismos por trás de cada forma de pagamento. O cartão de crédito pode ser uma ferramenta poderosa quando usado com responsabilidade, mas também pode se tornar uma armadilha financeira. O Pix
Oferece praticidade e segurança, mas exige atenção aos detalhes e aos limites operacionais. O boleto ainda é útil em alguns contextos, mas está sendo rapidamente substituído. E o dinheiro, embora em declínio, ainda tem seu papel em determinados nichos. Em última instância, a escolha do meio de pagamento é uma decisão econômica. Ela envolve custos, riscos, prazos e incentivos. Cada opção carrega consigo uma estrutura institucional, uma lógica de funcionamento e um conjunto de consequências. Entender essas dinâmicas é essencial para fazer escolhas mais conscientes, evitar o endividamento e contribuir para um sistema financeiro mais justo e eficiente. Se você quer continuar aprendendo sobre como funciona o sistema financeiro, como tomar decisões mais inteligentes com seu dinheiro e como interpretar os sinais da economia brasileira, inscreva-se aqui no Economia Sem Filtros. Informação clara e sólida é a melhor proteção contra escolhas ruins e armadilhas do mercado. Até o próximo episódio.